Atos, capítulo 2. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Meus amados irmãos, eu confesso que eu fico impressionado com os torcedores de futebol. Como eles se unem para torcer para um clube. Eles pagam, gastam o seu tempo, eles brigam, eles discutem e defendem com todo ardor aquele clube que eles gostam dele. Eles vão ao campo com sol, com chuva, com qualquer tempo. Eu fico impressionado lá fora do mundão, como as pessoas se entregam àquilo, nas escolas de samba, nas entidades das várias classes de pessoas, pensando, será que a igreja não era para ser assim? O que será que está faltando na igreja dos nossos dias? Eu confesso para os irmãos que eu não gosto de santuário grande. E alguns pastores dizem assim, Ciro, olha, a minha igreja, nós temos uma igreja com 5.000 pessoas, 10.000. Algumas igrejas têm 40, 50.000 pessoas. Mas eu não conheço nenhuma família de 50.000 pessoas. Eu não conheço nenhuma família de 600 pessoas. Não conheço. Eu conheço família de 4, 5, 10, 20 pessoas, 30. Parece que a gente, à medida que a igreja cresce, a gente vai perdendo aqueles valores tão necessários para a vida da igreja, que é a união, ou a comunhão, o amor de uns para com os outros, o desejo de estar junto. Amados, eu fico pensando nessa igreja lá do passado, a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, a igreja de João. Como era diferente. O
que será que a gente precisaria fazer para voltar a ter uma igreja assim? Ou será que a nossa igreja é assim? Ou será que não é? Qual é a minha contribuição para que isso seja uma realidade? Lá no morrinho onde eu estou, meus irmãos, na quarta-feira, com aquela chuva, com aquele frio, haviam 17 menores, entre adolescentes e crianças. Mas eles não foram com o pai e com a mãe, eles foram sozinhos. E eu pude observar que um deles, um menino de seus 16 anos, o Lucas, ficou de pé na porta, ali, servindo como diácono. E ninguém mandou o Lucas fazer isto. Ninguém pediu. Ele sentiu a necessidade de ficar ali para zelar pela ordem. E de repente o Lucas precisou ir tocar, aliás, ir cantar no grupo de louvor. E no lugar dele foi o Rafael. E lá ficou o Rafael imponente na porta no lugar do Lucas. Como quem diz, eu também sou diácono. Parece que a igreja precisa voltar a ser criança. Nós estamos adultos demais. E o povo de Deus tem que entender, meus irmãos, que certas atitudes, mesmo de crianças, são próprias da vida cristã. Criança briga com a outra, dali a pouco elas estão conversando, falando. Elas se perdoam com a mesma facilidade. Será que a gente não está precisando exercitar um pouco de perdão? Será que nós não precisamos aprender a exercitar um pouco de misericórdia? E de outros valores tão próprios da vida cristã? Eu gostaria de que você refletisse comigo hoje sobre 3 pontos básicos para uma igreja modelo, uma igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos. Exemplo deles para nós. Ensino deles para nós. Para mim, como pastor. Para você também. Não é gostoso, por exemplo, você ir à casa do irmão, sentar ali com ele, conversar com ele, ele abrir o coração para você, você para ele. Você comer à mesa dele, ele ir à sua casa. Será que isso não é bom? Será que não é bom eu ligar para você pelo telefone e falar: meu irmão, como é que você vai, sua família? Estou com saudades. Será que isso é bom? E às vezes, meus irmãos, nós achamos que isso aí é ruim. O sujeito liga para mim. Para aí, pô. Será que eu não posso ter um pouco de momento com a minha família? Me liga para cá, perturbando. Parece que você é um Zé Ninguém. Você não é ninguém para ele, eu não sou ninguém para você. Afinal de contas, nós somos o quê? Se eu não tenho, meu irmão, uma determinada liberdade com você e você comigo, então alguma coisa está errada entre nós. Eu não preciso que você diga para mim a que horas que eu tenho que ir na sua casa. Eu devo saber. Eu não preciso que você diga para mim quais são as áreas da casa onde eu posso ir. Não precisa que você diga: pastor, não vá no meu quarto, porque o meu quarto é... Não, por favor, só fica aqui na sala. Nem eu preciso que você diga, e nem você precisa que eu diga para você. O crente sabe como se comportar em qualquer lugar. Então a nossa liberdade é uma liberdade responsável, viu? É uma liberdade que o próprio Espírito Santo de Deus orienta. Nós sabemos como exercê-la. Mas precisa haver essa liberdade.
Precisa haver essa liberdade de eu sentar com você e dizer, meu irmão, olha, você desculpe, mas você está errado nisso. E você vai ouvir e dizer, tá bom, pastor, tá bom, presbítero, tá bom, meu irmão, tá bom, eu sou presbítero, eu sou pastor, mas você está certo. Eu preciso ter espírito de autocrítica, saber, afinal de contas, se eu estou certo, se eu estou errado. Deixar certas coisas de lado, meus irmãos, que só contribuem para a divisão, separação da igreja, esvaziamento da igreja e esfriamento da nossa fé. Mas pense comigo, esta igreja, um destes pontos básicos dela é essa perseverança na doutrina. Na doutrina. Há um tempo atrás eu conversei com um pastor, ele estava muito triste porque um irmão da igreja resolveu simplesmente adquirir alguns livros e alguns CDs de um pastor de uma outra denominação e ministrar dentro do santuário da igreja aqueles ensinos. Você já pensou comigo se cada um de nós resolvesse ministrar um ensino de alguma igreja dessas aí? Isso aqui vira um saco de gato. Nós temos uma doutrina boa, saudável, alicerçada na palavra de Deus. Nós não precisamos de doutrina nenhuma, como os outros não precisam da nossa, ou se precisam, é problema deles, não é nosso. Mas eu preciso entender que nós somos uma organização. Eu preciso entender que existe uma ordem hierárquica. Eu preciso entender, meus irmãos, que existe uma doutrina a ser estudada, uma constituição. Eu preciso conhecer a igreja a qual eu professei a minha fé. E eu cheguei aqui e falei com absoluta liberdade. Eu aceito. Promete isso? Prometo. Promete isso? Prometo. Se eu prometi, eu vou até o fim. Ou não tenho palavra? Que crente sou eu? Aqueles crentes do passado, eles eram fiéis à sua palavra. Irmãos, eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos. Eles queriam ser reconhecidos por algum mérito ou alguma virtude, mas nada se consegue sem persistência. Se você quer ser conhecido como um homem de oração, uma mulher de oração, você tem que mostrar que você é de oração mesmo. Se você quer ser conhecido como alguém que é crente, tem que mostrar, tem que viver este evangelho de tal maneira que todo mundo olhe para você e diga, este aí é crente. Um meio crente não existe. Sabe, amados, eu tenho observado que em muitas igrejas, lamentavelmente, as pessoas têm um comportamento dentro da igreja e tem outro comportamento fora dela. Como é que você é na sua casa? Na sua casa você é de um jeito e fora dela de outro? Não. O que eu sou na minha casa, eu sou fora da minha casa. Eu acho, meus irmãos, que a igreja precisa entender isto. Sempre há um motivo de estar aqui para estudarmos a palavra de Deus e verificarmos se esta palavra verdadeiramente é palavra de Deus, se existe uma harmonia entre ela e eu, se eu estou harmonizado com ela de tal maneira que eu passo a viver isto. Mas para isto, eu tenho que perseverar. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou um predestinado. Mas que tipo de predestinado sou eu? Né? Deus me chamou, escreveu meu nome na eternidade. Mas está escrito isso em algum lugar? Está sim, no Salmo 139. Imagine que antes de você nascer, antes de você ser colocado no ventre da sua mãe,
Deus já tinha um propósito para a sua vida. Mas Deus colocou você aqui. Então é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou exercitar minha fé. É aqui que eu vou me desenvolver nesta fé, de tal maneira que eu possa mostrar ao mundo que eu sou o primeiro crente verdadeiramente do Senhor Jesus. E que as pessoas possam conhecer o que é a igreja presbiteriana através de mim. Que tipo de igreja ela é? Eu fico pensando no que está acontecendo lá no Congresso Nacional, com um deputado que, se não me engano, é crente, está sendo acusado de corrupção. Isso é vergonhoso. Sabe, amados, quando eu conheço a doutrina, se eu persevero nela, ninguém vai me acusar de coisa alguma, a não ser de ser crente. De verdade. E quando nós tomamos isto como base para a nossa vida, nós vamos descobrir a importância desse estudo sistemático da palavra de Deus. Eu preciso fortalecer a minha fé, porque para isto eu tenho que meditar na palavra de Deus. Eu não posso deixar de ler a Bíblia, eu não posso deixar de orar, eu não posso me afastar da igreja e muito menos do Senhor. Eu vou esfriar e vou correr o risco até mesmo de apostatar da minha fé. Mas eu preciso crescer no conhecimento daquilo que eu creio e poder então testemunhar com absoluta segurança. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Olha o que ele diz: eu sei. Como é que eu posso saber se eu não estudo? Como é que eu posso saber se eu não tenho experiência com Deus? Interessante que muitos de nós, para não dizer a igreja toda, não pode dizer que nunca teve uma experiência com Deus. Não pode. Nós sabemos em quem temos crido. Nós conhecemos esta palavra. E sabemos que Deus é fiel à sua palavra. E quando nós vimos aqui orar por qualquer problema, nós estamos orando na certeza de que Ele está ouvindo e que Ele está respondendo. Aquele que não persevera na doutrina corre, meus irmãos, o risco de ser seduzido pelas iguarias que o mundo oferece. Vai comer comida de porco lá no mundo e vai se fartar dela. Na Europa, meus irmãos, muitas igrejas deram lugar a boates. Outras deram lugar a estrebarias. Sabe por quê? As pessoas perderam o interesse de ir à igreja porque perderam o interesse de viver em comunhão uns com os outros. A igreja é um lugar onde eu mostro para o mundo que eu tenho o prazer da sua companhia, eu gosto dela e eu quero estar junto com você. E quando eu não venho e digo assim, se eu for, foi, se não foi, não tem importância, é sinal que alguma coisa está errada comigo. Não é com você não, é comigo. Eu não acho que eu sou importante na igreja. Eu não acho que a igreja é o meu lugar. Eu creio que quando eu não venho à igreja, eu devo ser a primeira pessoa a procurar você e dizer: meu irmão, avisa lá que eu não estou vindo, porque eu estou passando por uma dificuldade qualquer. Não fique esperando que as pessoas adivinhem o que você está passando. Não é? Faça a sua parte. Eu costumo, meus irmãos, no meu aconselhamento pastoral, quando duas pessoas estão se desentendendo, sejam marido e mulher, seja lá os irmãos da igreja, a primeira pergunta que eu faço é essa: eu quero saber dos dois qual é o crente. Dos dois eu quero saber qual deles é o mais crente, ou pelo menos o crente. Porque o crente tem que ter um comportamento de crente. Ele tem que amar mesmo que não seja amado.
Ele tem que compreender mesmo que não seja compreendido. Ele tem que ajudar mesmo que não seja ajudado. Esse é o crente. E isso, amados, eu aprendo no estudo sistemático da palavra de Deus, perseverando nessa doutrina que me é ensinada todos os dias, ano após ano. Hoje eu estou com 78 anos. Eu já não aguento mais, meus irmãos, de ver o tipo de igreja que eu vejo por aí. Parece que as pessoas não têm respeito nem pelo próprio Deus. O tipo de linguagem que se usa para com Deus, eu não teria coragem de usar nem no mundão aí. É uma falta de respeito única. Parece que Deus é um garotão como nós. Quando você pega a Bíblia e vê como é que eles se comportavam diante de Deus, espera um pouco, que Bíblia é essa que eu sou? Sabe, deixa eu dizer para você, este livro foi escrito para mim e para você, foi para nós, só nós entendemos este livro. Mas e qual é a Bíblia do mundo? É você e eu. Eles vão ler a Bíblia aqui, ó. Que tipo de escritura sou eu? Então, por isso eu preciso perseverar. Perseverar. Perseverança é a palavra de ordem, meus irmãos, para a igreja. Mas, amados, o povo de Israel, saíram mais de 600 mil almas lá do Egito. Só homens da idade de 21 anos para cima, sem contar o resto. Mas aquela turma que saiu do Egito não entrou ninguém, porque não perseveraram até o fim. Apenas Josué e Caleb. Não é fácil perseverar. E nós somos assim em muitas coisas, não é só na igreja. A gente começa uma coisa e não termina nunca. Mas nós precisamos aprender, meus irmãos, na igreja tem que ser diferente. Se eu abracei a minha fé aqui, se eu fiz a minha pública profissão de fé aqui, se eu prometi ser fiel, eu tenho que perseverar até o fim. Assim nós teremos uma igreja forte, uma igreja que seja um referencial lá fora do mundo. Mas, diz o texto aqui também, no versículo 44, que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu não quero que você saia por aí vendendo sua casa, seu carro e dá o dinheiro aqui. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós precisamos guardar as proporções, não é? Mas é importante entender o desprendimento que eu devo ter das coisas materiais para abençoar aquilo que é espiritual. Você sabe em que banco que eu e Nicodemos sentamos aqui há uns anos atrás? Era um banco que você tinha que empurrar o cupim para lá para poder sentar. Se é que podia sentar. Não havia esse granito bonito, era barrão lá. Botava umas madeiras em cima. O nosso banheiro aí, meu pai, nem podia ser chamado de sanitário. Aquilo era saniotário. Mas e por que hoje está tudo bonito com esse ar-condicionado? Por que tudo? É porque alguém contribuiu para que isso acontecesse. E eu não quero ser aquele apenas que aproveita dos outros, que contribuem para que isso tudo aconteça, e eu simplesmente bonitão me sento ainda, quero dar ordem. Espera aí, que é meu lugar, o que é? Todos nós contribuímos para que todos nós possamos desfrutar. Não é verdade?
Imagine quanta coisa que a igreja poderia ter. Pense comigo. Sabe, amados, eu tenho que estar junto com você, porque juntos nós somos muito mais fortes. Juntos nós podemos realizar grandes coisas. Juntos, meus irmãos, nós podemos lutar contra as armas possantes do maligno. Juntos, eu oro por você nos momentos difíceis da sua vida e você ora por mim. Juntos eu socorro você, você socorre a mim. Em suma, eu preciso de você, você precisa de mim. A igreja primitiva era assim. Sabe o que aconteceu? Enquanto eles oravam numa determinada ocasião, o templo tremeu. Eu quero ver esse templo aqui tremer. Eu quero ver essa igreja primitiva aqui. Eu tenho visto Deus realizar milagres aqui. Tenho visto, mas quero ver realizar mais ainda. Sabe, nós precisamos entender o que é ter tudo em comum. Tudo em comum, meus irmãos, significa que eu e você somos uma só alma, que eu sinto o seu problema e você sente o meu, a tua alegria é minha alegria, a tua tristeza é minha tristeza, as tuas lágrimas são as minhas lágrimas. Eu amo você, mas eu tenho que amar mesmo. Mas eu também quero ser amado em nome de Jesus, me ame. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele assim: meu irmão, eu quero amar você. Diga para ele. Pega na mãozinha dele, aperta bem. Sabe, queridos, nós precisamos disto. Essa igreja, meus irmãos, era um modelo de vida. É isso que que o ensino nos propõe. Um modelo de vida para a sociedade daquele tempo, né? E do nosso também. Essa era também a razão porque contava com a simpatia do povo. Alguém que chega aqui, meu irmão, vá lá e dá um abraço, cumprimenta ele. Como é que vai? Como é que não vai? De onde você é, né? Você é rico ou é pobre? Eu sou pobre, então pode... ali tem uma igreja boa, vai lá. Eles perseveravam na doutrina, eles tinham tudo em comum, mas eles também tinham desprendimento das coisas materiais. É isso que o versículo 45 nos fala, que eles vendiam as propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Pastor, como é que vai fazer? Eu só tenho a casa que eu moro, vou vender para pegar o dinheiro, dá para o Nicodemos reformar dele? Eu só tenho meu carro. Agora, para eu vender meu carro, então vou dar meu carro para a Neninha. Como é que eu faço? Meus irmãos, essa ideia se alicerçava no sentimento de afetividade entre aqueles irmãos, como também na ideia de que eles criam que Jesus e seus discípulos haviam vivido daquela maneira e que Jesus iria voltar logo. Eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Eu creio que nós estamos próximos do arrebatamento da igreja. E eu confesso para você que eu não estou disposto a deixar muita coisa aqui nesse mundo, não. Não estou mesmo. Mas é importante entender que eles faziam isto naquele tempo. Mas o texto aqui não diz que eles vendiam e depois entregavam e acabou, ficava sem nada. Ninguém em sã consciência vai fazer uma coisa dessa. Claro. Eu posso vender algumas coisas
eu posso me desfazer de algumas coisas que eu tenho até demais na minha casa e ajudar você. Por que não? Eu vou verificar na minha casa ou na sua quanta roupa que nós temos lá que a gente nem usa e tem irmãos que não têm. Eu posso ver que da minha despensa tem comida se estragando e tem gente passando necessidade. Ou não? Eu posso ver que no meu carro tem um lugar no dia de chuva para você, não é? Por que não botar você e dizer, meu irmão, para onde que você vai? Então sobe aqui que eu vou levar você. Por que não? Eu posso fazer você participante da minha vida comum de tal maneira que eu possa ser um instrumento de Deus para amenizar um pouco as tuas lutas, as tuas dificuldades. Esta igreja, ela vivia com os pés na terra e os olhos postos na eternidade. Buscava primeiro o reino de Deus e o resto era uma consequência. Ela vivia uma vida de fé, uma vida na dependência da providência de Deus. Eles sabiam que Deus cuidaria de prover cada uma de suas necessidades. Não é dúvida, meus irmãos, que é bem difícil não nos preocuparmos com as coisas desse mundo, sem dúvida. Não é fácil. Você fica doente, como eu, você tem necessidades materiais, todos temos. Não é fácil a gente não se preocupar. Sim, sem dúvida alguma. Entretanto, essa preocupação, contudo, exagerada, ela nos afasta das oportunidades que a gente tem de uma vida mais tranquila e mais justa. A gente deixa de orar, a gente deixa de meditar na palavra, de viver na comunhão com os irmãos, de participar da vida cristã, e a gente começa a colocar tantos obstáculos. Ah, mas eu não vou, a igreja não tem lugar para não sei quem, porque eu sento lá e o Paulo levanta, porque eu vou lá, mas o Nicodemos nem me deu boa noite, porque eu não sei o quê. A Cristiane, então, quando eu fui beijar o rosto dela, veio a dona Maricota, ela virou e foi falar com a Maricota, não falou comigo. Para com isso, meus irmãos. Vamos tomar como exemplo esta igreja. Não espere que as pessoas venham a você a elas. Seja você o crente de verdade. Seja você esse crente segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus. Não tenha vergonha de ir lá e abraçar, mesmo que ele não queira te abraçar, de beijá-lo no rosto, mesmo que ele não queira te corresponder. Não, vá lá e faça isso. O que a gente quer é uma igreja como a igreja primitiva. Eu espero ver isto. Sem dúvida alguma eu poderia dizer aqui, olha, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Louvo a Deus. Porque aqui, de um certo modo, pratica-se isto. Mas não é porque nós praticamos isto que nós vamos deixar de olhar aquilo que precisa ser ajustado. É ou não é? Vamos ver o que é que ainda está faltando e que nós precisamos aprimorar na vida da nossa igreja. Vamos ver. Vamos ver o que a gente precisa fazer. Sabe, amados, eu creio que isto vai redundar em benefício para todos nós, vai redundar em benefício para o reino de Deus e vai redundar num referencial para esta cidade de Guarujá. Perguntaram para um missionário da África se ele não tinha medo de ser devorado pelos canibais. Ele falou, sabe, eu prefiro ser comido pelos canibais e receber a coroa da vida eterna do que ser sepultado com todos os aparatos e honras sem ter cumprido o dever como servo do Senhor. Meus irmãos, a igreja existe para cumprir uma missão que é de levar o evangelho aos corações dos homens. Não basta fazê-lo pela pregação da palavra só, não. É preciso viver esse evangelho. É preciso que cada um de nós seja uma Bíblia e que o mundo leia esta Bíblia na minha vida e na sua vida.
O modelo da igreja primitiva era este. Esse é o modelo para nós, hoje, ano 2016. Vivendo para a glória de Deus, vivendo para o crescimento da igreja, vivendo para ser uma bênção para o mundo. Que Deus nos abençoe.